Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e permaneça em nossos corações. Agradecidos por esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe, pela assistência espiritual que se faz presente. Nós daremos início à nossa reunião pública desse dia 3 de junho de 2024. Os nossos irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos no amor do Mestre Jesus. Os nossos irmãos também que estão conectados no canal do YouTube, sejam bem-vindos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Para iniciarmos com a leitura da mensagem inicial, nós convidamos Sandra Carolina. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com cada um de nós nessa noite. Caríssimos irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quando Cristo aqui esteve a fincar a cruz do mundo na terra, deixava para sempre o chamado ao alto, chamado ao Pai. Esta cruz que hoje representa a redenção do ser, essa redenção dos erros, dos vícios, das inferioridades. Pois aquele que busca o Senhor deverá carregar a própria cruz. Trabalhar em si mesmo, deixando que a luz do amor brilhe. Porque só assim a cruz do Cristo se tornará a ponte para os cimos esplendorosos, onde habitam os seres angelicais. Quando aqui esteve, torturado e crucificado na cruz infame, deixou nela para sempre na terra o caminho que é para ser seguido. Vencer-se a si mesmo é o primeiro passo. Despir-se de todo e qualquer sentimento que não seja amor. Caríssimos irmãos em Cristo, a paz do Cristo é a paz que requer de cada um de nós muito esforço, muita boa vontade, muita responsabilidade. Mas uma vez convertida em redenção, será a libertação. Encontraremos em Jesus a porta celestial. Para a prece inicial, convidamos a Virgínia. Boa noite, meus irmãos. E que neste momento nós possamos ser a prece que os nossos irmãos necessitam. A prece que vem diretamente do Pai, rogando a cada um de nós. Amem-se, procurem servir, busquem pela caridade. Que nós possamos nos tocar pela mensagem que foi lida, entendendo o quanto somos importantes para o Pai, o quanto Ele espera de nós, através dos nossos irmãos. E que assim, na serenidade, na harmonia, nesse momento de paz nesta casa, que essa paz se estenda, que leve aos nossos irmãos, nos leitos dos hospitais, pelas ruas, em cada necessidade que houver, que leve de nós o que temos de melhor, o amor do Pai. E que assim, rogando ainda toda a luz e todo o amor, que seja derramado sobre nós também, pedimos as bênçãos, a sabedoria, o esclarecimento, a intuição ao irmão que irá palestrar para nós. Que Jesus esteja com ele, esteja em nossos corações, que nós tenhamos a vontade de conhecer cada vez mais a sua palavra, esse evangelho de amor, e também os esclarecimentos dessa doutrina que busca por nós. Então, que sejamos a porta aberta para que ela entre. Que Deus nos abençoe, abençoe aos nossos irmãos, abençoe todos aqueles que nesse momento estão em nossos pensamentos e leve muita paz ao mundo, muita serenidade.
e muita luz. Que Jesus nos abençoe. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o tema de estudo será Perdão é Caridade. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema, à luz da doutrina espírita, será o nosso irmão e palestrante da casa, Frederico Toitio. Fred, que Jesus, a espiritualidade benfeitora, lhe ilumine e lhe intua. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, a espiritualidade esteja conosco nessa agradável noite de segunda-feira. Como sempre, agradecer ao pessoal do coral, né, que nos traz essa alegria, essa disposição e principalmente essa leveza para falar aqui, que o nervosismo é sempre natural, né? Mas é muito gratificante. Então, o coral faz parte das nossas vidas. E o tema de hoje, meus irmãos, um tema muito importante e que vai nos trazer alguns ensinamentos, especialmente ensinamentos morais quanto ao perdão, né? Então, o tema escolhido, perdão é caridade mesmo, não é e-caridade, é para compreendermos o verdadeiro perdão que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Qual é esse perdão? É o perdão dos lábios? É o perdão que a gente, muitas vezes, para não assumir, né, aquele orgulho, falamos que perdoamos? Ou é o verdadeiro perdão, é aquele esquecimento completo das ofensas? Como que a doutrina, como que Jesus nos ensinou esse verdadeiro perdão? Nós estamos praticando esse perdão com P maiúsculo? Por que o título, né, Perdão é Caridade? Porque uma das bases da caridade moral, não aquela caridade material, de entregar a esmola a quem precisa, que é importante, mas a base da caridade moral, uma das bases, é o perdão das ofensas. Não há como sermos caridosos perante Deus, perante a espiritualidade, sem sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Quando a questão 886 nos diz, lá do Livro dos Espíritos, o que é caridade segundo Jesus? É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, os defeitos do próximo, e o perdão das ofensas. Esse perdão, meus irmãos, ele consiste no esquecimento completo das ofensas que nos são dirigidas. Não é para nos acovardarmos, é para esquecermos a ofensa e buscarmos com isso o nosso progresso. O esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas. Não é possível ser caridoso se eu tenho sentimento de vingança. Se qualquer que seja a ofensa, por mais leve que seja contra mim, eu me revolto. Porque se eu me revolto com uma leve ofensa, e quando eu ofender? Nós precisamos de perdão? Precisamos. Nós só podemos nós perdoamos porque nós necessitamos todos os dias de ser perdoados. Nós não pedimos perdão a Deus secretamente nos nossos pensamentos? Por que nós pedimos perdão a Deus e não perdoamos o nosso próximo? Um familiar que seja. Por que essa medição de forças em nome do Cristo? Que o Cristo veio e nos ensinou, quando Pedro questionou: quantas vezes eu devo perdoar, mestre? 7 vezes? 70 vezes 7.
O perdão deve ser incondicional, esse perdão que sustenta a caridade. E ele não tem limites. Porque quando a gente pratica esse perdão, esquece, faz uma oração para aquele que nos ofendem, perfeição em nós. Qual que é essa imperfeição? O orgulho. O maior inimigo do perdão é o orgulho. Porque nós nos colocamos em uma posição muitas vezes de vítima, especialmente de que nunca ofendemos alguém. E não esquecemos aquelas ofensas. Percebam que quando você guarda aquela ofensa como algo que você quer medir força com quem te ofendeu, aquilo vai te fazer mal. Aquilo vai corroendo a gente por dentro. Acontece muito em família, não acontece? Um quer ser melhor que o outro, um quer ter mais que o outro, não acontece? E na hora de você perdoar porque você foi ofendido, porque você é isso, você não perdoa. Porque esse vício que nós temos, e ainda bem que nós temos e reconhecemos que é o orgulho, se for meu, vamos dizer, inimigo? Não. Mas eu vou aproveitar aquele momento, que é o que o Evangelho nos traz, para fazer o bem. Pode até ser para ele, ou para outra pessoa. Porque quando você se ocupa do bem, você esquece do mal. Ah, então era bom eu me ocupar do bem toda hora. Que é o que Jesus fez. Porque o bem, o mal é a ausência do bem. Não há outro caminho para a gente chegar na perfeição, para chegar a Deus, para se intitular espírita de fato, que nós somos espíritas, estamos aqui reunidos hoje, segunda-feira, mas nós somos espíritas de fato. Nós praticamos os ensinamentos de Jesus? Ou ainda estamos engatinhando para compreender, né? Porque o Espiritismo vem nos mostrar, vem nos explicar as parábolas. O que é 70 vezes 7? É você perdoar incondicionalmente. Ah, mas aí eu vou ser chamado de bobo, de covarde. O que importa te chamarem disso? Se dentro de você está com a consciência tranquila. Se você fez uma prece para quem te ofendeu. Toda vez que você descarrega um ódio, uma maledicência contra alguém, não precisa ser violenta. Pode ser aquela maledicência velada, sabe? Nossa, eu sou tão bom... Mas eu vou te falar, tem gente que vai naquele semeador, essa maledicência muitas vezes velada, ela vai nos fazer mal. Aí vai nos afastando desse perdão. Porque se você foi ofendido ontem, e você perdoa isso, perante Deus, você vai ganhar ou perder? Se você sinceramente perdoa, quanto mais você dá, mais Deus recompensa. O perdão dos lábios, esse dito no púlpito, palavras bonitas, esse agrada aos homens, mas agrada ao Pai? Não. Esse nos deixa estacionário. Esse nós ficamos perdidos, acreditando que esse tipo de hipocrisia, muitas vezes, um dos vícios que nós temos da humanidade, vai nos conduzir à morada do Pai. Quando, na verdade, Jesus pediu perdão quando estava na cruz. Quem de nós tem essa capacidade de estarmos crucificados em uma situação de violência, pedir perdão para o algoz? Eles não sabem o que fazem. Tem um problema moral que Lamennais nos traz, né? Quando você está diante de um malfeitor, de um criminoso, só que ele está em perigo de vida. Ele está caindo do penhasco. E você sabe que ele é um criminoso e que se você salvar ele, ele pode continuar praticando crime. E você é a única mão salvadora.
Você salva ele? Nós salvamos? Sabendo que ele pode vir a praticar crime. E para piorar, que ele já praticou muitos crimes, igual nós. Nós temos nossos crimes internos. Espiritismo orienta o quê? Ou o seu coração. Você salva esse criminoso? Você perdoa ele? Fecha os olhos, roga a Deus e salva ele? Nós temos essa compreensão? Não precisa nem conhecer ele. Ou nós vamos julgar? Ah, mas esse aí, bom que já é um a menos, não é? E se fosse Jesus? Jesus salvaria essa pessoa? Sim ou não, meus irmãos? Ah, depende. Depende? Salvaria. Se Jesus salvaria, e eu não salvaria, eu estou seguindo integralmente o caminho do Cristo? É essa reflexão que devemos fazer. O perdão não é simples. É nos colocarmos no lugar do próximo. É você salvar a vida de alguém, muitas vezes, sem saber quem é. Sem saber os pecados que ele cometeu. Até porque nós estamos cheios de pecados. Deus não quer a morte do pecador. O Pai quer a morte do pecado. E esse perdão incondicional, meus irmãos, vai nos trazer o mérito que Deus espera de nós, porque o perdão, esse mérito do perdão, ele é proporcional à gravidade da situação. E quando nós estamos imbuídos desse sentimento de amor ao próximo, de caridade, de benevolência, que não é ser bobo de novo, nós estamos no caminho reto, nós estamos no caminho certo. Ah, mas vão falar isso, vão falar que... O que importa? Se o seu coração está tranquilo, se você, dentro de você, rogou a Deus o perdão. Porque a gente sabe que quem ofende, muitas vezes está doente, moralmente falando. E nós estamos? Nós já ofendemos? Nós já brigamos? Nós já julgamos? E quando nós fazemos isso, quem vai nos perdoar? Deus. Não existe filho preferido de Deus. Apesar de nós muitas vezes acharmos, não é? Ah, mas comigo, pai, tem que ser... Existe? Deus tem preferência por seus filhos? Nenhuma. O que vai agradar a Deus é o perdão sincero. É você olhar para o seu irmão, um familiar, um amigo aqui da Casa Espírito Semeador, que nós estamos aqui reunidos em pensamento. Isso é muito bonito. Nós somos um pensamento só aqui. E lembrar que como eu sou pecador, nós somos pecadores, nós temos que perdoar. Porque se eu não perdoo agora, eu terei muitas vezes outras existências, sim, e talvez piores. Porque se a gente optar pela vingança, nós vamos colher o quê, meus irmãos? Dor, ranger de dentes. Agora, se optarmos pelo verdadeiro perdão, vamos sentar à direita do Pai. E aqui eu me lembro de uma história que retrata bem essa questão do perdão. Então, conta-se que um senhor tinha um motorista muito dedicado, um empregado dedicado, que cumpria o seu trabalho ali, sempre conduzindo o veículo da forma correta, obedecendo às leis, às normas. Um excelente profissional. E em um certo dia, estava conduzindo o veículo na velocidade adequada, com o cinto de segurança, seguindo todas as regras. Uma pessoa embriagada se jogou, não de carro, se jogou voluntariamente na frente desse veículo. Ele ainda tentou frear, não conseguiu, essa pessoa bateu, caiu e faleceu. Em tese ali, ele praticou um crime de homicídio culposo e por aí vai. Qual a surpresa? Esse patrão, muito inexorável, moralista, bravo, rigoroso, endurecido, estava em sua casa, ficou sabendo do acontecido, e quem foi procurar ele? A esposa do motorista. A esposa do motorista foi implorar para esse patrão, que eles tinham 8 filhos, nossa, eu falei 8, bastante, né?
8. E que ele tivesse piedade, que ele auxiliasse aquele marido naquele momento de tamanha dor para ele e para a família de quem veio a óbito. Momento em que este patrão diz, de forma alguma, depois de deixá-la esperando para atendê-la, de forma alguma, a justiça tem que ser feita. Ele já está demitido. Eu não tenho nada com isso, inclusive vou no julgamento dele, para ver ele condenado, e aqui que é o pior, para que ele sirva de exemplo para outros motoristas criminosos inconscientes. Vocês estão vendo a cegueira desse pai, desse patrão, que nós não julgamos, mas muitas vezes somos nós? E que o criminoso tem que pagar pelo que ele fez. E ela implora mais uma vez, tenha piedade dos filhos. Não, mais alguma coisa? E se despede. E aquela mulher em aflição, no momento em que ele fecha a porta, escuta um alvoroço na rua. Minutos após. E pessoas gritando, bradando, pega o assassino, segura, não deixa ele fugir. Minutos depois ela falar com esse patrão. E ele, curioso, quis saber o que estava acontecendo. E ali encontrava-se um jovem, preso, vamos dizer assim, pela população ali, pela vizinhança, contido, em cima de um carro de luxo. Carro de última geração. É errado ser rico, ter riqueza? Não é, nós sabemos. Só que os populares, como se diz, as pessoas seguravam ele, e a 100 metros tinha uma criança estendida no chão morta. Uma criança. Aquele rapaz imprimiu velocidade excessiva no veículo do último ano, novo. Em razão da sua imprudência, da sua imperícia, da sua negligência, ele atropelou aquela criança, vindo a causar o óbito dela, e conseguiram segurar ele. Quando o patrão chega para ver quem era o filho dele, o motorista, não a criança. O filho dele acabara de matar uma criança na direção de um veículo automotor. Minutos antes, quem estava implorando para ele, não para que a justiça não fosse feita, mas que ele tivesse misericórdia, auxiliasse o marido. E quais foram as palavras? Que sirva de exemplo para outros motoristas criminosos. Quem é o criminoso agora? O próprio filho, meus irmãos. Que dor. Vamos julgar esse pai, esse patrão? Não. Mas essa história singela, triste, vamos dizer assim, vem nos mostrar a importância de ouvirmos o próximo. Porque não tem como você perdoar sem ouvir. Porque quando nós somos inexoráveis com o próximo, isso volta-se contra a gente. Pode demorar, pode ser imediatamente, pode ser em outra encarnação, mas a dor que esse pai agora chora, sofre a morte de um filho, nós sabemos, né, o que é a morte de um filho, é muito doloroso. É a mesma que aquela mãe estava sofrendo, que aquela esposa estava sofrendo pelo seu marido e pela vítima. Tenhamos esse olhar crítico para dentro de nós. Vamos voltar os nossos olhares para as nossas condutas. O que pensamos do próximo? Que caridade eu tenho com aquele que muitas vezes é subjugado pela sociedade? Qual o meu comportamento diante de um homicida, que é o estudo do Livro dos Espíritos que está tendo aqui no domingo, ontem, que coincidentemente está na questão da lei da destruição, que fala do assassino, do assassinato. E ontem foi um debate interessante aqui no Livro dos Espíritos, que começa às 5 horas. Deus pune, nos olhos de Deus, é certo você matar alguém? Não, né? É crime. E perante a lei humana também. Você conseguiria perdoar o assassino do seu filho? O assassino de um conhecido seu? Porque perante Deus ele terá que reparar. E perante nós? Aquele exemplo que a gente sempre fala. Se essa pessoa que praticou um crime entra aqui para tomar um passe, ou que seja um crime mais leve,
ela poderá tomar o passe? Sim. Existe condição para tomar o passe aqui, meus irmãos? Porque a gente tem aquilo, entra uma pessoa de posses, destacada na sociedade por aquela porta, muitas vezes aplausos, não é isso? Não por saber o caráter, mas muitas vezes pela questão material. E quando nós temos os humildes, aqueles que se humilham, aqueles que são muitas vezes subjugados pela sociedade, que pode ser nós, pode ser um filho nosso, pode ser um familiar nosso, nós temos esse olhar crítico, de que eu não vou perdoar, porque eu nunca vou precisar do perdão. De que eu nunca necessitarei de que o Pai lá em cima me perdoe. O que é um equívoco, nós acreditarmos erroneamente que o perdão é assim. Que Deus vai nos conceder, franquear a entrada no reino dos céus com esse rancor no coração. O que nós devemos fazer para praticar esse perdão? Essa palavra dita agora, qual é? O rancor. Esse é um vício perigoso. O rancor, ele vem aliado muito ao ressentimento. Ele mexe com as moléculas do corpo. Ele traz ali para você, muitas vezes você não percebe. Mas você está tão envolvido naquele rancor, naquele ressentimento, que a sua vida para. Que você vive para aquilo. Enquanto o mundo está progredindo, e você está o quê? Rancoroso. Sabe aquela história? Não leva o desaforo para casa? Nós não temos isso muitas vezes? Comigo, eu nunca vou precisar de perdão. Quando nós afirmamos isso, nós estamos assinando o quê, meus irmãos? Eu nunca vou precisar de perdão. Nós estamos assinando a nossa própria condenação. Eu nunca vou perdoar. Mas a condenação perante Deus. E Deus sempre concede oportunidade a seus filhos. Mas se eu não perdoar agora, eu vou perdoar lá na frente. Se eu não perdoar lá na frente, porque nós temos várias existências. E aí que é a compreensão racional do perdão. O que é essa caridade? Porque se eu sou espírita, creio na vida futura de forma racional, mas por que eu não vou perdoar? Essa aqui não é a única vida que eu tenho. Porque vocês concordam? Quando a gente encarnar em outro mundo, se a gente ainda estiver levando essa vingança, esse ódio, vai ser bom? Então, quando que nós vamos aproveitar para tirar isso? Agora. Pede. E vem, não vem? Se você pede, eu quero essa prova. Toda vez que eu vou no semeador segunda, eu peço a prova, ela vem na terça, eu não passo, mas eu volto segunda. É isso. É a persistência. Porque é batata. Você falar, sair daqui, acontecer alguma coisa, você fala, nossa, não perdoei. Xinguei o próximo. Não gostei daquele palestrante. Não, aquele passe não estava bom, aquele passista não me... É isso que o Cristo quer de nós? Ou Ele quer a fraternidade? O perdão, ele traz a fraternidade. De um inimigo, muitas vezes você pode transformar ele em um amigo. Não que seja regra. Mas a sublimidade de você poder perdoar, aí é só você que vai sentir. Porque esse perdão vai combater as outras imperfeições que estão dentro de nós. Quando nós temos a compreensão racional de que na próxima existência, se eu perdoei aqui, eu já vou progredir. Se eu escolhi o caminho reto, a porta estreita, o caminho da lei de justiça, de amor, de caridade, eu vou progredir. O perdão não é apenas esse esquecimento, esquecer o rancor. Ele é, além de tudo, uma forma de nós progredirmos. Não tem como, meus irmãos, nós progredirmos se não praticarmos o perdão na mais pura e absoluta essência. E quando a gente fala em essência, nós temos a solução na doutrina, na codificação. Então, o que é ser bom? O que é perdoar? Então, a questão 918 do Livro dos Espíritos vai nos trazer quem é o homem de bem, quem é o ser humano de bem. Eu sou uma pessoa boa? Eu me considero boa? Alguém pode reclamar de mim? Alguém tem motivo para reclamar de mim? Eu fiz mal a alguém? Porque o homem de bem, além de tudo, ele busca o quê com o seu desafeto, com aquele que te ofendeu?
Uma palavra bonita que tem no Evangelho. Reconciliação. Jesus disse, ide e reconciliai. Não adianta você pedir perdão a Deus, como é falado na oração, que de forma bela o coral canta aqui, perdoe as nossas dívidas, se nós não perdoamos. Como que tem lógica aqui? Não temos uma lógica quanto a isso, porque a questão 918 vai dizer, quem é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de Deus. Essa lei é difícil, não é? Só que a quem tem o conhecimento, como nós estamos aqui reunidos em uma casa espírita séria, nós sabemos as leis de Deus, não compreendemos hoje? Quando nós fazemos o mal, nós sabemos que estamos fazendo o mal, sabemos. Então, o que é esse homem de bem da questão 918? É aquele que pratica a benevolência, a indulgência, a caridade e uma virtude muito esquecida ou muitas vezes adormecida em nós, que é a paciência. Não existe perdão sincero sem paciência. Paciência com os familiares, com os filhos, paciência com o próximo, com os colegas de trabalho, com todos aqueles que nós relacionamos. Porque além da caridade, a base do perdão é a paciência, que está lá no capítulo 11 do Evangelho. Capítulo 9, do Evangelho. E o que é essa paciência? Lá do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É olharmos os nossos próprios defeitos. É o conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou ter paciência se eu não conheço meus defeitos? Posso até aparentar ser uma pessoa paciente. Mas se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, se eu desejo o mal do próximo, essa paciência está produzindo, ela está frutificando, meus irmãos? Não está. Na verdade, ela está apenas ali simulada. É um projeto, vamos dizer assim, de paciência. Porque a gente fala, nossa, não posso perder a paciência, né? Não falamos isso? Se eu perder a paciência, não faz eu perder a paciência. A gente perde algo que a gente tem. Então, aqui é no sentido do quê? De desenvolver essa paciência. De saber que o desenvolvimento dessa paciência dentro de nós é aquilo que vai nos mostrar realmente o que precisamos para praticar esse perdão. Para olhar para esse irmão e dizer, você, que Deus te abençoe, siga seu caminho, a sua ofensa, o prejuízo muitas vezes que você me causou, segue. Porque quando você diz isso e pratica isso, as suas condutas, a sua transformação moral começa a ter um resultado. Porque não precisa mostrar para os outros que você perdoa. Te fala baixinho aqui, mas eu perdoo tudo. Agora eu estou indo lá no centro, participando dos estudos, eu perdoo, eu sou ofendido diariamente, mas eu perdoo todos. Isso é perdão, meus irmãos? Não é. Isso é vaidade, perigosa. A vaidade ela é silenciosa. Ela vai nos levando para caminhos tortuosos. E muitas vezes a gente aprende com as crianças, né, a perdoar. Porque tem uma historinha que vem nos trazer uma reflexão, em que duas crianças estavam brincando. Nessa história, uma criança ali, vamos dizer, mais abastada financeiramente, com mais condições materiais, e uma criança menos abastada financeiramente. Mas crianças, 7, 8 anos. E criança não vê isso, né? Criança não quer saber a classe social, quem é a sublimidade da criança. Ela quer brincar. E esse amigo mais abastado financeiramente, sempre ali brincando com o outro, ganha um trem muito grande, um brinquedo, trem, muito grande. E começam a brincar com esse trem, que vamos viajar com esse trem, né? Criança não tem essas imaginações que vai para o outro lado do mundo. E esse trem faz isso, eu sou o motorista do trem, e brincando e brincando. Momento em que o dono do trem, a criança,
na casa ali onde eles estavam, na casa dele, né? Os pais estavam lá. Começa a dizer que era só ele que ia brincar. Que não mais o coleguinha brincaria com ele. Ele brincaria sozinho. E o coleguinha diz, não, eu também quero brincar, nós estamos juntos aqui. Não é normal assim? Eu quero, você quer, não quer? Aí eles vão resolver. Um puxa o trem daqui, um puxa o trem dali, puxa, o trem solta e corta a testa do dono dele. O mais abastado, vamos dizer assim, financeiramente falando. Não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus. Sabe quando faz aquele cortinho? Assim, pequeno. Chega o pai e a mãe, e aqui que vem a lição. E o pai chega, nós temos filhos, nós sabemos, né? Então, às vezes você chega e não quer saber o que aconteceu, né? O que você fez com o meu filho? Esbravejando e gritando com a outra criança. Por isso que a gente aprende com criança, né? Por que machucou ele? Não procurou-se nem saber o que aconteceu. E não se condena esse pai. E agora, vamos para o hospital, e aquela coisa. E a criança ficou sem entender nada. Ué, mas o que eu fiz? Eu estava brincando, soltou, fez um cortinho, saiu um pouco de sangue. Vamos para o hospital agora, ele não vai vir mais aqui brincar. O que te machucou? Sabe aquele momento colérico que muitas vezes nós temos? Que devemos trabalhar isso. Pega o menino, põe ele no colo, e o outro filho, o amigo fica o quê? Atônito. O que eu fiz? Parado. Não responde, não ofende, não agride. Criança. Coloca o filho no colo, no momento em que ele vai pegar o carro para ir para o hospital, o filho que está no colo está lá deitado, né, chorando, que é normal, e para o choro. Olha a lição. Ele para de chorar, olha para o amiguinho e diz, você não vai embora não, hein? Espera aí que eu não vou demorar e já estou voltando para brincar com você. Vocês estão vendo? O pai precisou ir? Não precisou. Esse é o perdão. Ali se resolveu. Traga para a sua vida. Quantas vezes você pegou um negocinho e levou adiante? Dias de tormento. Hoje com o WhatsApp ainda. Grupo de WhatsApp, não tem isso? Pá, um joga ali, o outro ali. Você não dorme, você acorda de madrugada respondendo. Me falaram isso, minha tia disse isso no grupo, eu vou responder. É o que esse menino fez. Espera aí que eu vou brincar com você. Porque isso aqui a gente resolve. Nós somos irmãos. Nós estamos esquecendo a nossa condição de irmãos. Isso é muito sério. Nós estamos olhando para o próximo com raiva. Como um inimigo. Eu vou aniquilar aquele porque ele não pensa igual eu. Eu vou aniquilar porque ele não é espírita. Essa competição, essa idolatria, meus irmãos, nos afasta desse perdão sincero das crianças. Como se diz, os mestres do perdão. Porque a criança está ali, discute, quem tem filhos, irmão, mais de um filho, sabe, né, irmão? Briga, no outro dia está acordando, abraçando. Você quer lição maior que essa? E nós? Me falaram um negócio. Nós muitas vezes nos melindramos por pouco, porque nós esquecemos também de uma palavrinha, qual é? Gratidão a Deus. Não existe perdão sem gratidão. Porque quando você percebe, principalmente nós aqui reunidos hoje, as recompensas que nós recebemos de Deus são maiores, mais numerosas que as dores. Vocês já perceberam? Todos estão vivos aqui, respirando? Isso é uma recompensa. Quando Deus te permite acordar numa segunda-feira, trabalhar, estudar, ficar em casa, o que seja, cuidar dos filhos. Porque é trabalho, né? Cuidar dos filhos. É muito mais complexo cuidar dos filhos do que o trabalho, vamos dizer, profissional. Nós estamos esquecendo de agradecer. Quando a gente põe os pés no chão amanhã, ou hoje, a hora que for tomar o passe, entrar em sintonia e falar, obrigado, Senhor. Porque isso traz um alívio. Porque a gente reclama que a vida é corrida, que é aquilo, que fulano é isso. E esquecemos de quem? De Deus.
o agradecei, o vigiai e orai. Olhar para o Pai e falar, obrigado por essa existência. É nessa que eu vou combater esse meu vício de não perdoar, Pai. E as oportunidades vêm, não vêm? As provas vêm e nós desperdiçamos. Só que muitas vezes, esse desperdício nos custa caro. Nós começamos a entrar em situações dolorosas, esquecer quem somos. Olhar para o amigo do lado, o vizinho, quem quer que seja, e falar, não, eu sou melhor que ele. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos todos irmãos em Cristo. Não existe outro caminho para chegar ao Pai que não seja a fraternidade, meus irmãos. As guerras necessárias que nós vemos, os flagelos destruidores. Quanta solidariedade. Quem de nós não se consterna com o irmão que está passando fome? Porque nós temos o germe. Nós sentimos quando alguém pede no semáforo. Quando alguém diz, estou com fome. Nós sentimos, sabe por quê? Porque nós somos perfectivos, nós somos amor. Nós não fomos criados para o mal. Nós fomos criados para esse perdão. Para você estender a mão para o ofensor, para você salvar aquele criminoso. Porque nós somos recheados de crimes. Muitas vezes não são crimes que a sociedade vê, mas a gente esconde de Deus. Ai, vai falar de novo desse negócio de pensamento. Nós escondemos os nossos pensamentos secretos dos homens, sim, e de Deus. Então, meus irmãos, que aproveitemos essa encarnação, essa lição que o Evangelho nos traz, de que o perdão das ofensas, como diz Paulo, é você, o verdadeiro perdão, Paulo o apóstolo, é você deitar a cabeça hoje no travesseiro e dizer, estou dormindo com a consciência tranquila. Não tenho nada contra meu irmão, não tenho nada a reclamar de quem me ofendeu, porque eu já ofendi. Essa é a verdadeira felicidade. É aquela em que nós acolhemos em nós o amor. O amor em perdoar. O amor em ter uma visão de caridade para conosco e para com aquele que nos rodeia. Quantas famílias dilaceradas por falta de perdão. Quantas brigas por herança, comunicações nas reuniões mediúnicas às terças-feiras, de pessoas desencarnando por brigas financeiras. É isso que o Cristo quer de nós? Que 5% é meu, 7% é seu, senão eu vou te... Não é. Ele não quer que nós nos amassemos, que nós nos degladiemos. A verdadeira vontade de Jesus é que nós nos amemos. Que nós tenhamos esse olhar amoroso para o próximo. E o próximo é o nosso familiar, é aquele que está na nossa roda, que foi colocado justamente entre nós, porque fomos nós que escolhemos. Já viram aquilo? E por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho isso? Por que aquilo? Muito cuidado, meus irmãos, nós devemos ter. A doutrina nos alerta com o vitimismo. Que eu sou isso, que eu sou ofendido, que tudo é ruim. Porque esse realmente nos afasta do caminho dos eleitos. Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Em que sentido Jesus disse isso? Lá atrás, 18 séculos atrás, em forma de parábola. Todos somos chamados para o banquete celestial, todos nós. Alguém daqui hoje, da espiritualidade, porque não estamos sozinhos, né? Nós sabemos. Alguém aqui fica excluído desse chamado ao banquete celestial? Não. O que ocorre é que muitos não querem nessa encarnação. Muitos não são escolhidos por vontade própria. Só que aqueles que trabalham na seara do Cristo com vontade de mudar, que o Espiritismo ele é essencialmente moral, ele nos mostra a transformação moral, esse sim estará subindo um degrau nessa escala evolutiva. Nós temos as nossas histórias, cada um tem a sua individualidade, mas lembremos que esse perdão deve ser praticado de forma incondicional, sem ver a quem,
simplesmente para alívio da alma, alívio do coração e, claro, buscarmos alcançar um degrau a mais nessa jornada evolutiva que o Cristo nos mostrou, que Ele deixou o Consolador prometido. Rendemos graças a Deus, a Jesus, a Kardec, o nosso pontificador, e pratiquemos mais a gratidão, porque a gratidão é um dos caminhos que nos leva a esse perdão incondicional, a esse esquecimento completo das ofensas e das injúrias que já fomos alvejados algumas vezes. E que possamos ter uma semana de muita paz, reflexão, que retornemos aos nossos lares, na companhia da espiritualidade benfeitora, de Jesus, nosso mestre amado, e do nosso codificador Allan Kardec. Tenha uma boa noite. Fred, mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, trabalho preparatório. E nós iremos a 2 recados da semana. O primeiro recado é que o nosso grupo da campanha do quilo, que acontece todos os sábados à tarde, está precisando de trabalhadores, de voluntários, para juntar esse grupo que já está à frente da campanha do quilo. Então, aqueles que tiverem disponibilidade para esse trabalho, é só nos avisar que a gente passa o contato da coordenadora da campanha do quilo, que é a Francismar, para vocês entrarem em contato e terem mais detalhes. Mas o trabalho acontece todo sábado, por volta das 14h30, o grupo reúne aqui na casa. E aí, geralmente, o trabalho dura aproximadamente 2 horas, e aí retornando à nossa casa, encerrando aqui os trabalhos. É um trabalho que a gente vai aos lares, recolher donativos, levar a mensagem espírita, e esses donativos são aqui levados aos nossos irmãos mais necessitados, né? E é um trabalho que nos ajuda muito também na questão do progresso moral, a nossa reflexão, despertar na nossa consciência para o trabalho no bem. Então, aqueles que tiverem interesse podem falar comigo ou com a Fabiana, que a gente encaminha vocês para a coordenadora. E o último recado é que ontem terminamos mais um curso de passe. Então, após a nossa reunião e a finalização do passe, terá uma reunião com esse grupo. A reunião acontecerá na própria sala do passe. Então, a Fabiana pede para todos que aqui estiverem presentes, que concluíram o curso, para participarem dessa reunião. Sejam bem-vindos, trabalhadores do passe, novos médios passistas, e que Jesus os abençoe. Então, meus irmãos, encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Muito agradecidos por essa oportunidade, pela assistência que aqui recebemos. Vamos agora caminhando para a nossa prece final, a fluidificação das águas, e na sequência o passe. A fila obedece às cadeiras da frente. Aqueles irmãos que tiverem prioridades reconhecidas por lei, podem se dirigir diretamente à sala. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, que Jesus abençoe. Convido agora a Fabiana para a prece final. Boa noite, meus irmãos. Vamos nesse instante orar ao Divino Mestre Jesus, esse amor que esteve entre nós, que iluminou esse caminho que nos leva ao Pai. Que possamos compreender de vez esse convite de Jesus a amarmos uns aos outros. Que possamos nos empenhar mais em reconhecer os nossos vícios, as nossas inferioridades, para que deixemos aflorar as virtudes, a humildade,
a mansuetude, a piedade que nesta noite foi tão falada. Que possamos, juntos ao Cristo Jesus, nos tornarmos seres humanos melhores. E assim, nesse instante, rogamos a espiritualidade benfeitora, a magnetização das águas que aqui estão colocadas, mas também aquelas que estão nos lares, distantes, que sejam também transformadas nesse bálsamo salutar. E para nos prepararmos para o tratamento espiritual do passe, e também rogarmos pela nossa humanidade, por todos os que padecem nas guerras, que padecem a fome, aqueles que perderam tudo, em especial os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que todos aqueles que experienciam nesse instante a prova do desespero, que possam receber a tua luz. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.